Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Levantar aqui. Melhorou? Mesma coisa. Então tá bom. Convido a igreja que abra a sua cópia da Sagrada Escritura na primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro. Darei continuidade na exposição dessa carta, capítulo 3. Eu lerei dos versos de 13 a 22, né? E o Roberto cometeu um grave erro aqui hoje. Ele assumiu responsabilidade de tempo por ele, não por mim. E eu juro que eu tenho me esforçado para tentar ser mais rápido, mas Pedro não me ajuda, tá certo? Então, quando eu ler o texto aqui, vocês perceberão alguns desafios que nós temos hoje aqui na compreensão da palavra do nosso Senhor. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, lerei os versos de 13 a 22. Ligar meu cronômetro aqui para minha esposa depois não me cobrar muito. Ela pediu para eu ficar sempre abaixo das 2 horas na pregação. E um outro detalhe, tá? Eu percebi vários rostos novos hoje. Por favor, a hora que terminar o culto, não sai correndo, não. Nós queremos conhecer vocês. Até uma equipe aqui para receber vocês. E hoje eu vou começar um novo procedimento. Bem presteriano isso, eu tinha falhado em fazer isso. Quando eu terminar tudo, vocês só vão sair depois que eu chegar à porta, porque eu quero ter o privilégio de poder cumprimentá-los, né? Às vezes eu fico preso aqui com alguma coisa e o pessoal vai embora e eu não converso, né? E às vezes você está vindo aqui há vários dias e eu não tive o privilégio de te conhecer, tá bom? Então agora que vai começar a valer, pronto. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nós clamamos a ti pelo teu auxílio. Nós clamamos a ti pelo auxílio do teu Santo Espírito, para que ele abra o nosso coração para o entendimento da tua palavra, para que a tua palavra encontre morada em nosso coração, e para que o Senhor me dê fidelidade na exposição da tua verdade. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo que morreu pelos injustos, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, um dos autores que eu mais gosto, autores cristãos, é uma figura chamado Ed Welch. E Ed Welch, ao escrever um livro sobre medos, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas: não há demora diante do medo. Quando percebemos que isso se aproxima de nós, queremos continuar em movimento. Desacelerar e ouvir o que o medo pode estar dizendo é contraintuitivo. Mas o medo está falando e devemos ouvir. Uma habilidade útil para a vida é saber quando ouvir os nossos sentimentos e quando ignorá-los. Como regra geral, o primeiro passo é ouvir. Existe uma lógica, uma linguagem
para o medo e a ansiedade, assim como para a maioria das emoções. A raiva diz, você está errado. A raiva diz, o constrangimento ou a vergonha dizem, estou errado. O medo diz, estou em perigo. Mas também diz muito mais. Não se esqueça, ouvir por medo é como ouvir um ruído de fundo. A princípio você pensa que não há nada para ouvir, mas depois percebe o vento nas árvores, os pássaros chamando por um companheiro, carros a passar, um avião a sobrevoar, rangidos no chão, o aquecedor de água ligando, a goteira na casa. A princípio, podemos negar quaisquer medos palpáveis e sua lógica, mas depois ouvimos com mais atenção e notamos que eles estão por toda parte, falando alto. O medo, fecha aspas, o medo pode ser paralisante, ensurdecedor e ofuscante. Por causa do medo, podemos ficar sem reação diante das circunstâncias, podemos ficar surdos para a lógica e ficar cegos para a realidade. Uma má teologia pode nos levar a temer fazer o que é certo, o que é de fato correto. Nós podemos, por exemplo, dentro da igreja, ter medo de tocar no ungido do Senhor. Nós podemos ter medo se nós não fizermos os sacrifícios corretos na tentativa de manipular um Deus que serve aos meus interesses. Nós podemos ter medo de mudar de uma igreja não bíblica com medo de perder a cobertura espiritual ou coisas do tipo. A má teologia pode levar pessoas a viverem uma vida miserável, ao serem enganadas, roubadas e emocionalmente abusadas por medo de desagradarem a Deus. Mas o que será que uma boa teologia pode fazer na vida do cristão? O que será que conhecer melhor a Deus pode mudar na nossa vida? O que será que a compreensão adequada de quem é o Pai pode mudar na nossa vida? O que será que a compreensão adequada de quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele fará, pode mudar na vida do cristão? O que será que pode mudar na vida do cristão quando ele entende quem é o Espírito e os resultados da habitação do Espírito? Que a má teologia tem péssimos e gravíssimos resultados, nós já sabemos. Agora vamos tentar entender como uma boa teologia pode mudar a vida cristã. E uma das maneiras que ela pode mudar é que nós, como crentes, podemos usar a perseguição como meio para a evangelização. A perseguição como meio para a evangelização. Então, versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O verso 13 parece estranho, considerando a condição dos leitores primários. Nós estamos a estudar a carta de Pedro, desde o capítulo 1, nós tivemos uma aula dando um panorama, mostrando que os nossos irmãos do primeiro século estavam a sofrer com a perseguição por conta da sua fé. E parece ser estranho esse versículo e falar assim, quem vai te maltratar se você fizer o que é bom? Eles estavam exatamente nessa situação. Eles estavam a ser perseguidos por causa da sua fé. Eles viviam como forasteiros e peregrinos, sabiam na pele o que era ser maltratado por serem zelosos do que é bom. Contudo, nós precisamos olhar para o verso anterior e para o verso posterior, o nosso bendito e amigo contexto imediato, para entender melhor a mensagem que Pedro estava a ensinar. A palavra traduzida por ora nos leva a olhar para o verso 12. O verso 13 começa nos mostrando o retrovisor e traz à nossa memória o facto de que Deus ouve e vê os justos. E ele vai contra os injustos. Então Pedro traz à nossa memória, não se esqueçam, que ainda que vocês estejam a sofrer, ainda que vocês estejam a sofrer por fazer o bem, Deus te vê, Deus te ouve, e ele vai contra aqueles que te perseguem. Em última instância,
O que Pedro está a alertar o povo é de que nada foge ao controle de Deus. E que devemos ter em nosso coração as palavras de Cristo, encontradas em Mateus 10, 28. Abre aspas. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Fecha aspas. Porque Deus é soberano, não há nada que possa ser feito contra o cristão que tenha condições de alterar o seu destino final. Em última instância, nada que aconteça conosco afeta o destino da nossa eternidade. Porque Deus é soberano. Nada pode ser feito contra nós. Tal perseguição não é capaz de removê-los do favor divino mostrado a eles em Cristo Jesus. Tal consciência lhes dará coragem para permanecerem firmes em sua fé, apesar do sofrimento nas mãos daqueles que rejeitam o Evangelho. Uma perspectiva correta acerca de Deus e da sua soberania muito nos auxiliará na forma como lidamos com o sofrimento e na forma como lidamos com a perseguição. Como bem disse Kistemaker, abre aspas, quem irá lhes fazer mal? A pergunta é retórica e nos faz lembrar de uma pergunta semelhante feita por Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. É claro que a resposta é ninguém. E como costumava dizer o reformador John Knox, o fundador do presbiterianismo, no século XVI, John Knox disse o seguinte, com Deus ao seu lado, o homem sempre está em maioria. Fecha aspas. Contudo, quando nós olhamos para o verso 14, somos lembrados de que somos bem-aventurados quando sofremos por conta da justiça. Somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é uma palavra de difícil tradução para a nossa língua. Nós não temos um correspondente direto, mas uma tentativa de explicar esse termo bíblico é o estado de uma alegria profunda associada às bênçãos vindas diretas de Deus. Então, quando a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado és quando alguma coisa, bem-aventurado és quando sofrem por conta da justiça. Deus está a dizer, você é profundamente alegre e você receberá as minhas bênçãos. E uma alegria que não pode ser tirada e não pode ser abalada de maneira definitiva por aqueles que nos perseguem. É por isso que, ao longo da história, temos relatos de irmãos na fé que foram perseguidos, torturados ou até mesmo martirizados, sem negarem a sua fé, sem negarem o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em meio ao sofrimento, por causa da justiça, que também podemos usufruir de forma poderosa a graça especial sendo derramada em nossa vida. Foi essa bem-aventurança que levou o Policarpo de Esmirna, aos seus 86 anos, no século II, a não negar a fé em Cristo e ser queimado em público. Ou então, irmãos nossos que foram martirizados no Coliseu e que, ao aguardarem a sua morte, cantavam e sorriam diante do público que vibrava com a sua morte. Ou então, como o pastor Aralan Popov, preso durante o regime comunista no leste europeu. E aqui eu quero compartilhar com vocês um trecho do prefácio do livro que ele escreveu, chamado Torturado por Sua Fé. Abre aspas. Durante 13 anos e 2 meses, retido em prisões comunistas, fui sustentado por 2 certezas. A primeira, eu sabia, a minha vida estava realmente nas mãos de Deus e não nas mãos de meus carcereiros comunistas. E a segunda, eu queria sobreviver para dar o meu testemunho e contar o que presenciei. O propósito deste livro não é mostrar a depravação dos homens, o que experimentei dia e noite durante mais de 13 anos, e sim mostrar o amor irresistível de Deus. Se temos de salientar algo nesse livro, que seja a verdade avassaladora de Deus, do amor de Deus em meio à bestialidade humana. Na prisão aprendi a lição do amor, como nunca havia aprendido.
Embora eu já tivesse pregado sobre o amor de Deus em muitos púlpitos, percebi o amor dele com um novo aspecto. No intenso desespero de celas subterrâneas e na fisionomia de incontáveis companheiros de prisão, destituído de todas as coisas materiais e de todas as distrações, encontrei em Deus uma realidade maior do que já conhecera. A verdade com frequência brilha mais intensamente, onde as circunstâncias são mais obscuras. Nos países comunistas, o cristianismo não é livre e franco, como alguns proclamam, mas também não pode ser destruído. Está vivo e crescente, mesmo sob perseguição, como sucedeu à igreja primitiva. De fato, uma igreja subterrânea está viva no mundo comunista. Suas similaridades com a igreja primitiva são extraordinárias. Para apresentar o meu testemunho e a história da igreja subterrânea, escrevo este livro. Dedico aos milhares de irmãos em Cristo que morreram encarcerados, muitos deles ao meu lado. Também dedico ao corpo de Cristo que em nossos dias é torturado no mundo comunista. Fecha aspas. Ciente da realidade da perseguição e do sofrimento, Pedro descreve como deve ser a postura cristã. É diante do sofrimento opressor, é diante da opressão real, é diante daqueles que odeiam a Deus e ao seu Filho e ao Santo Espírito, é diante daqueles que odeiam a igreja de Cristo, que Pedro vai nos ensinar como nós devemos nos portar. E o verso 14b nos diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Ed Welch, ao falar sobre o medo, afirma que todos nós tememos muitas coisas. Na verdade, nós temos mais medo do que nós gostamos de assumir. O fato é que em alguma área da nossa vida, em algum momento, nós temeremos algo. Abre aspas. É aqui que o medo fica interessante. O perigo aponta para um mundo ameaçador ao nosso redor. A vulnerabilidade aponta para nós mesmos. Se o medo fosse apenas sobre pessoas perigosas e circunstâncias difíceis, tomaríamos precauções e viveríamos o melhor que pudéssemos. Mas o medo é sobre nós. Existe uma conexão estreita entre o que tememos e o que achamos que precisamos. Se precisamos de conforto, temeremos a dor física. Se precisamos de aprovação das pessoas, temeremos o medo de ser criticado. Se precisamos de amor, temeremos a rejeição. Se precisamos de admiração por nossa atratividade, temeremos engordar. Fecha aspas. Portanto, se amarmos a nossa vida de maneira pecaminosa, ou seja, se amarmos a nossa segurança física, a nossa segurança financeira, a nossa reputação, se nós amarmos isso mais do que nós amamos a Cristo, com certeza deixaremos de buscar uma vida de plena obediência, com o objetivo de evitar oposição, sofrimento e perseguição. Por exemplo, se você amar mais o seu trabalho do que você ama a Deus, você não vai se posicionar diante de situações ou circunstâncias polêmicas do nosso tempo com medo de ser demitido. Quando você faz isso, você se prostra a Mamon, você se prostra ao dinheiro e você se vira contra Deus. Quando nós tememos perder o nosso emprego por conta da nossa fé, nós covardemente nos prostramos ao dinheiro. Quando, por exemplo, no meu círculo social, seja na escola, desde a infância, adolescência, juventude, na universidade, quando eu não me posiciono diante dos fatos que acontecem no nosso tempo, quando eu não demonstro a minha fé, quando eu não compartilho a minha fé com medo de virar piada, com medo de ser excluído, eu me prostro a alguma coisa que não é Deus. E as circunstâncias, eu posso continuar a crescer, eu posso continuar a dar exemplos e mais exemplos de como nos nossos dias, visando fugir da perseguição, seja uma perseguição dentro do emprego, uma perseguição dentro da escola, uma perseguição na sociedade, aonde quer que seja,
quando eu cedo para esse medo. Eu prefiro ficar tranquilo no meu canto. Ao invés de tomar uma posição por Cristo, eu estou em pecado. E o ponto é que Pedro nos mostra, que no verso 22, que aquilo que mais importa na nossa vida, o nosso destino eterno, não pode ser afetado. Ele não pode ser alterado. Pois Cristo está à destra de Deus, a reinar soberanamente. Portanto, ao invés de temer, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos, preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo o tom da vida com mansidão, gentileza e com temor, respeito, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A solução para o medo é santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. A ideia por trás da expressão santificar a Cristo em nosso coração é honrar a Cristo como nosso Senhor. É honrar a Cristo como aquele que se assenta no trono do meu coração. É aquele que se assenta, aquele que tudo controla, e ele controla então o coração de onde procedem as fontes de vida. Honrar a Cristo é tê-lo como governante. Abre aspas. Honrar a Cristo como Senhor, como Santo, significa acreditar sinceramente que Cristo, não os oponentes humanos, é verdadeiramente aquele que controla os eventos. Ter tal reverência em seus corações é manter continuamente uma profunda confiança interior em Cristo como Senhor e Rei, que reina mesmo agora com anjos, sobre os anjos, autoridades e poderes. Portanto, o primeiro passo para ajustar a nossa relação com Deus é ajustar a nossa vida de adoração a Deus. Quando reconhecemos Cristo como Senhor da nossa vida, nós devemos buscar adorá-lo, agradá-lo, com a nossa obediência e com o nosso culto. Nós seremos movidos, então, pelo Espírito em coragem. Ou seja, não nos amedrontaremos e nem ficaremos alarmados. Assim como os discípulos, em Atos 5, texto que nós lemos, somos chamados a encarar a perseguição de frente com alegria, considerando motivo de honra o sofrer em nome de Cristo. O segundo passo para evitar o medo, o segundo passo é a utilização da perseguição e o sofrimento que vem por meio dela como um meio para a evangelização. Em meio à perseguição, somos chamados a dobrar a aposta. Somos chamados a não apenas viver como crentes, mas a falar como crentes. E a querer que outros se tornem como nós. A chamar outros a serem perseguidos junto conosco. É aumentar o time daqueles que sofrem em nome de Jesus Cristo. E o N. Gruden vai comentar a respeito disso, abre aspas, a postura do cristão em relação aos descrentes nunca deve ser meramente passiva ou neutra. E Pedro não para com uma advertência para não temer. Ele continua a encorajar a preparação para um testemunho ativo que ganhará o descrente para Cristo. Pedro prevê a necessidade de responder às alegações de transgressão que os cristãos enfrentam de seus oponentes. Então ele diz, sempre estando preparados para fazer uma defesa a qualquer um que lhe pedir uma razão para a esperança que há em você. A palavra defesa aqui é a palavra grega, eu não costumo fazer isso, mas é a palavra grega apologia, de onde vem a matéria apologética, que é a ideia de firmar posição, conseguir articular uma defesa para a sua fé. Deus não precisa de defesa, a palavra não precisa de defesa, mas nós somos chamados a articular a nossa fé em nome do reino. Então essa palavra está quase sempre utilizada num sentido de uma resposta a uma acusação. No entanto, uma vez que o questionamento é sobre a esperança que está em você, Pedro deve estar a assumir que a esperança interior dos cristãos, isso aqui é importante.
Veja o que o Gruden captura quando ele fala da esperança que há em nós. Essa esperança da vida cristã, ela é tão absurda. A esperança da vida cristã, ela é tão surreal, que resulta em vidas tão visivelmente diferentes do que os descrentes. E uma vez que essa vida é tão diferente, porque nós esperamos em algo sólido, concreto e que é certo, que a nossa vida vai parecer um absurdo para eles e que eles terão que perguntar: qual é a razão da esperança que há em você? Não faz sentido a tua vida. E os cristãos, portanto, devem estar sempre prontos, preparados para dar uma resposta a isso. Paulo fornece um bom exemplo de aproveitar a ofensiva e dar o testemunho de Cristo, mesmo quando ele próprio está em julgamento. Então a gente tem Paulo evangelizando na prisão, a gente tem Paulo evangelizando diante de governadores que estavam prontos para condená-lo. Os apóstolos foram torturados e continuaram, Atos 5, e continuaram a condenar o pecado dos líderes religiosos judeus. É esse o chamado, é esse em estarmos prontos em situações hostis. A oportunidade de testemunhar a Cristo muitas vezes virá de forma inesperada. Muitas vezes a oportunidade, você não vai poder falar para a pessoa assim: faz o seguinte, semana que vem a gente conversa sobre esse tópico. Não, eu quero saber qual é a esperança que há em você agora. E se você não consegue articular, a gente vai chegar lá. O cristão que nem sempre está pronto para responder, perderá essas oportunidades. Ainda assim, tal testemunho deve ser dado. E aqui é o grande desafio, né? Pelo menos para mim, com gentileza. Eu sou muito gentil. E a outra parte é mais tranquila, que é com respeito, né? Mas muitas vezes nós somos acusados de não sermos amorosos e gentis nos nossos discursos. Nós somos acusados, e muitas vezes de maneira correta, de sermos agressivos na maneira que nós falamos. O grande desafio é você não discordar falando gentilmente. Você tem que discordar. Você tem que colocar o posicionamento bíblico, mas de maneira gentil, né? Então, acho que você pode pegar como exemplo visível disso, assista pregações do Heber Júnior. Mas não assista muitos não, senão você vai parar de vir à igreja, vai querer ficar acompanhando ele e me largar aqui. Mas veja a gentileza com que ele com o homem fala. Ali eu tenho um exemplo que eu preciso aprender. Ele fala que você está indo para o inferno quase que sorrindo. Mas não, nunca falou isso aí. Mas é tamanha a gentileza dele, né? Então nós temos esse desafio de sermos gentis e respeitosos na maneira como nós apresentamos a razão da nossa fé. E ainda assim, né, esse testemunho dado com gentileza e respeito, ele não deve tentar dominar o descrente. Não é com meias verdades, que são mentiras completas. Não é na força, mas é pela ação do Espírito Santo que persuade os corações. E o que eu acho legal quando Deus nos chama a compartilhar a mensagem do Evangelho é que Ele nos dá a tarefa mais fácil, que é falar o que está escrito, é falar quem Cristo é, o que Ele faz, o que Ele fez em nós. E o trabalho mais difícil, que é converter o coração, é Ele que faz. Mas a gente está preocupado, às vezes, em tentar converter o coração e não fala. A gente gosta de fazer o contrário do que Deus manda. Nós somos bem estúpidos mesmo, né? Se a gente gosta de inverter essa lógica, você só fala. Deixa que a conversão é comigo. É o Espírito quem age no coração das pessoas. Então, algo importante a ser considerado aqui na fala de Pedro é de que Pedro não está a falar, isso aqui é importante, que todos os crentes têm que estar pronto para qualquer tipo de debate, qualquer tipo de assunto e em qualquer nível de profundidade. Não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é que somos ordenados a fazer, o ponto que nós estamos sendo ordenados aqui é estarmos prontos para articular a razão da esperança que há em nós, de maneira gentil e respeitosa. Você não está sendo chamado a discutir o elo perdido, a teoria dos buracos negros, por que o mundo gira para um lado e não gira para o outro? Não é isso que está sendo chamado para discutir.
Você não está chamando a discutir qual que é a solução para a pobreza no mundo, você não foi chamado para discutir qual que é o melhor partido político do mundo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para anunciar as boas novas da salvação. E é isso. E será que o crente deveria ter condições de fazer isso? Vamos chegar lá. E aí agora eu vou começar com as minhas perguntas. Se hoje alguém te perguntasse o porquê você tem esperança diante de uma realidade tão triste, você tem algum tipo de esperança para uma realidade tão dura? Uma realidade que você olha guerras e mais guerras, divisões e mais divisões, assassinatos de pessoas não nascidas, assassinato de pessoas em massa, guerra por questões religiosas, a guerra por regimes políticos, o sofrimento humano em todo lado. Você tem esperança? A outra pergunta, se você tem tido uma vida coerente com o Evangelho, é como que você consegue viver assim, com um sorriso no rosto e enfrentando as realidades, se o mundo está essa desgraça toda? Como você pode estar em paz diante dessas circunstâncias? Qual que seria a sua resposta? Se alguém te perguntasse se você tem esperança num futuro melhor, qual seria a sua resposta? Primeiro qual é a sua esperança? A sua esperança está na ciência ou nos avanços tecnológicos? Ou então a sua esperança está em políticos e políticas públicas? Em que ou em quem está a sua esperança? A verdadeira esperança cristã está na salvação dada por Deus, que será consumada na segunda e definitiva vinda de Cristo, e que nos colocará para sempre nos novos céus e na nova terra. A nossa esperança está nele e na vida que há de vir. A nossa esperança não reside em prazeres passageiros. A nossa esperança não reside em soluções temporárias. A nossa esperança está naquilo que é eterno, naquilo que é perene, naquilo que ninguém destrói, nos tesouros que estão nos céus, que foram conquistados por Jesus Cristo. Kistemaker comenta o seguinte, abre aspas, o escritor aos Hebreus diz aos seus leitores para deixarem para trás as doutrinas mais elementares sobre Cristo e moverem-se em direção à maturidade. Um cristão deve ser capaz de articular as proposições mais básicas, de modo que, quando for perguntado sobre a sua fé, possa falar da religião cristã. Deve ser capaz de levar a outros a Cristo e refutar as acusações dos descrentes. Ao evangelizar um colega, um cristão deve ter qualificações elementares para ensinar a outros o caminho da salvação. Ao confrontar os atraques dos humanistas e ateus, o cristão deve ter um conhecimento básico das Escrituras, a fim de ter a capacidade de dar continuidade na expressão a Bíblia diz. O homem veio do macaco. A Bíblia diz. Não sei o quê. A Bíblia diz. São infinitos gêneros. A Bíblia diz são 2. Não sei o quê. Casamento entre 2 iguais, entre pares. A Bíblia diz que isso não é casamento. Nós temos que ter condições de fazer isso de maneira gentil, com respeito. Mas nós temos que ter a capacidade de articular a verdade revelada. Porque é através dela que o Espírito age e transforma corações. E quando, por exemplo, membros de seitas tocam a campainha, o cristão bem informado deve se tornar o mestre e levar os visitantes a Jesus Cristo. Aqueles que eles menosprezam, nós temos que ter condições de apresentá-lo como exaltado que ele é. Fecha aspas. Por isso, que como igreja nós temos caminhado para prover o ensino
Aí pode questionar se é um ensino de qualidade, mas nós temos caminhado para isso. Eu tenho me esforçado semanalmente para fazer exposições bíblicas fiéis. Temos semanalmente nos encontrado para o momento da escola bíblica dominical. Tem um negócio que vocês não ouviram ainda, mas tem um curso de teologia na terça-feira, que nós temos começado aí com hermenêutica. Sem ser na próxima terça, na outra devemos começar a teologia sistemática. E nós temos avançado no discipulado, nós temos avançado no aconselhamento, nós temos avançado nos pequenos grupos. A nossa igreja está preocupada que você possa ser um cristão maduro. A nossa igreja está preocupada com que você possa crescer em amor a Deus, em temor a Ele ao invés de temor a homens. A nossa igreja está preocupada que você, em conhecendo a Deus, em conhecendo a sua santidade, esteja consciente da sua vida de pecado, para que cada vez mais você se apegue mais a Ele do que aos seus medos. E nós, como igreja, estamos preocupados em que você tenha uma vida sem temor, uma vida de testemunho, para que muitos aqui em Portugal se acheguem a Cristo. E nós vamos continuar investindo nisso. Nem que eu tinha que morrer fazendo, mas estamos quase lá, né? Nós vamos para cima. Não tem alternativa. E vou falar para vocês, aproveitem essas oportunidades. Eu desafio você a achar um lugar aqui em Portugal que ofereça isso. Eu desafio. O conselho da igreja tem trabalhado para que isso seja possível. Então, como cristãos, nós precisamos avançar na nossa intimidade com Deus através do avanço do conhecimento dele, para que possamos, com uma boa consciência, testemunhar acerca do nosso Senhor e Salvador. A frase boa consciência é usada aqui no seu significado cristão normal. E isso se refere à atitude em relação a Deus, que determina as outras atitudes. Então, se eu tenho uma boa consciência diante de Deus, é porque eu estou a viver de uma forma adequada com as Sagradas Escrituras. E é isso, então, que vai dar substância a essa palavra respeito quando eu apresento. Se eu vou apresentar uma articulação da minha fé que vai contra a visão de mundo da outra pessoa, porque eu tenho boa consciência diante de Deus, eu amo o meu próximo e eu vou ser gentil na maneira como eu exponho. Mesmo assim, diante das defesas, diante de inquiridores antipáticos, ninguém deve ser levado a se postar de uma maneira que desagrade a Deus. Ninguém. Agora veja que, mais uma vez, o resultado daqueles que nos difamam será a vergonha. Pois, como o verso 12 disse, os olhos de Deus estão sobre nós. Ele ouve as nossas orações e ele vai contra aqueles que cometem injustiça. Então, verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, a razão para nós apresentarmos a nossa fé, independente se nós já estejamos sofrendo, que a gente sofra mais nesse processo, a razão para isso é, novamente, é que é melhor sofrer fazendo o que é bom do que sofrer fazendo o que é mal. Agora, qual que seria o significado dessa frase no contexto? Porque a gente já viu uma frase parecida alguns domingos para trás. Será que tem algum outro viés aqui? Será que tem alguma outra coisa que vai acrescentar ao nosso entendimento? Eu acredito que sim. Acho que tem alguns pontos que merecem destaque nesse verso. Primeiro, de maneira bastante óbvia, fazer o mal é tão incoerente com a vida cristã que nem o livramento do sofrimento justifica a gente praticar o mal. É tão antagônico para Deus o mal, que é melhor que a gente morra fazendo o que é bem, do que fique vivo para testemunhar mais, só porque eu vou fazer o mal agora. Duas realidades completamente opostas. Há também o fato de que o texto diz, se for. É uma condicional, Se for da vontade de Deus que vocês sofram fazendo bem, quando eu sofro fazendo bem, com boa consciência diante de Deus,
santificando, honrando a Cristo em meu coração e dando a razão da esperança que há em mim, se eu faço isso, eu declaro para o mundo, eu confio de fato no Deus que é soberano. Eu confio de fato naquele que sabe o que eu preciso. Seja o sofrimento, seja a calmaria. É Ele quem controla a nossa vida. É Ele quem conhece o nosso coração melhor do que a nós mesmos. É Ele quem transforma o nosso coração através do sofrimento. É Ele quem nos revela os nossos pecados em meio à calmaria. É Ele. Então, quando eu vivo dessa forma, eu mostro a minha confiança de que Ele sabe o que é melhor para mim. E já falei para vocês, Deus não é masoquista, Ele não gosta de fazer sofrimento desnecessário na vida cristã. O sofrimento do alfaiate é sob medida. Serve na tua vida, não serve na minha. E os meus não servem na sua, serve para mim. Então, portanto, nós temos aqui pelo menos 2 motivos. É completamente coerente o cristão praticando mal, e se for da vontade de Deus, então eu estou reconhecendo Ele como soberano. Mas o Wayne Grudem, ele traz um outro ponto bastante interessante. Ele diz o seguinte, neste contexto, é porque esse sofrimento injusto, suportado pacientemente, é tão notável que se torna uma forma poderosa de testemunho. Então tem um fim evangelístico, tem um fim de proclamar salvação para os que estão perdidos. O nosso sofrimento proclama a salvação para aquele que nos persegue, levando incrédulos à salvação. Esse entendimento é confirmado pelo versículo seguinte, que mostra que o próprio Cristo também sofreu injustamente para nos conduzir a Cristo, nos conduzir a Deus. Assim como Cristo suportou o sofrimento injusto por nossa salvação, argumenta Pedro, somos abençoados por Deus se suportarmos o sofrimento injusto pela salvação de outros. Fecha aspas. E aqui é importante, a gente não pode confundir a obra que Cristo fez com a nossa. Então, de maneira análoga, nós podemos ser instrumentos de Deus para conduzir pessoas a Cristo. Então, veja, a gente não faz como Cristo faz. Cristo nos conduz a Deus, porque Ele mesmo é o sacrifício, é Ele quem envia o Espírito. Mas, de maneira análoga, nós podemos ser usados como instrumento, através do anúncio da palavra, para que pessoas sejam conduzidas a Ele. Nós não morreremos pelos pecados das pessoas, nós não seremos justos sofrendo por injustos, mas nós podemos ser, em meio à perseguição e sofrimento, usados por Deus para apresentar a Cristo. E então, Ele os conduzirá a Deus. Os nossos sofrimentos em meio à perseguição podem ser como dores de parto, uma vez que muitos podem nascer novamente, muitos podem ser regenerados a partir da ação poderosa do Espírito, agindo através da palavra, do nosso testemunho. Verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Mais uma vez Pedro nos lembra da obra de Cristo, e toda a pregação tem tido essa característica. Pedro é consistente. Toda hora a obra de Cristo é trazida à memória. Agora, porém, não apenas como um modelo de como suportar um sofrimento injusto, mas também como fundamento para que possamos suportar a perseguição. Então, os versos de 18 a 22 dão uma base teológica para a resistência dos cristãos à perseguição presente. A saber, qual é essa fundação? A vitória de Cristo. Nesse caso, a passagem não é uma digressão, mas pertence ao contexto e representa uma linha de raciocínio importante, e se não mesmo central para a epístola, ou seja, para toda a carta de Pedro, a saber que os cristãos, cercados por forças hostis, têm no destino de seu Senhor a garantia que eles também emergirão do sofrimento presente para uma vitória futura. É na certeza da vitória que Cristo que está a nossa esperança. Entendo que aqui o texto, quando fala que ele foi vivificado no Espírito, o meu entendimento, seguindo outros teólogos, é de que esse Espírito deveria estar com um E maiúsculo. É a ideia de que é a ação vivificadora do Espírito Santo trazendo Cristo dos mortos.
E é esse Cristo que morreu em nosso lugar, que nos conduziu e nos deu acesso ao Pai, e é o Espírito que trouxe Cristo dos mortos, é Ele que em nós habita e que nos conduz a uma vida de santidade e em testemunho, em meio à perseguição e sofrimento. E até aqui Pedro estava tranquilo comigo. Aí nós chegamos na parte que Pedro me complicou. Então está escrito assim: esse Espírito, então vivificou no Espírito. Verso 19, no qual, nesse Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aí aqui Pedro me complicou. Mas graças a Deus ele não complicou apenas a mim, ele complicou todos os teólogos que eu consultei e os que eles consultaram. Então esses 2 versos aqui são bastante desafiadores de compreensão. E eu peço sua atenção, que eu quero ver se eu explico uma única vez e que consiga me fazer claro no que a palavra está a dizer, no entendimento que eu adotei. E esses versos, para muitos, é dos mais difíceis de entendimento no Novo Testamento inteiro. Ele é difícil na maneira como ele está escrito em grego, não é só como ele está traduzido, desde como ele está escrito no grego é difícil. E como eu já tenho explicado para vocês, diante de textos difíceis, a gente recorre para mais fáceis, a gente recorre para a estrutura das Sagradas Escrituras para tentar compreendê-lo de uma maneira adequada. E nesse texto a gente está longe, mas muito longe de ter unanimidade na interpretação. E eu vou apresentar, não vou, por questões de tempo, apurrinhar vocês com muitos detalhes. Então vou apresentar a visão que eu adotei seguindo outros teólogos que são bons e vou explicar. Vamos lá. Então, seguindo outros teólogos, eu entendo que a ideia é que o Espírito Santo, muitas vezes no Novo Testamento chamado do Espírito de Cristo, que ressuscitou Cristo de entre os mortos, usou Noé para pregar às pessoas enquanto ele construía a arca. Esse período que é apresentado no texto, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, são os 120 anos ditos em Gênesis, onde Deus demonstra a sua longanimidade para com os desobedientes, expostos em Gênesis 6. Os espíritos em prisão, ou seja, os espíritos / almas, as almas em prisão dessas pessoas, elas estão agora em prisão / condenação, porque elas rejeitaram a pregação nos dias de Noé e estão a aguardar a segunda vinda e definitiva vinda de Cristo, para que então eles sofram a condenação eterna. Kistemacher acrescenta, abre aspas, não há nenhuma outra época na história na qual o contraste entre a crença e a incredulidade, obediência e desobediência, tenha sido tão pronunciado quanto nos dias de Noé. Os espíritos rebeldes pareciam controlar a raça humana, com exceção de Noé e a sua família. Então eu quero que vocês entendam que ninguém prega a palavra de Cristo se o Espírito de Cristo não o movê-lo. Ninguém prega de maneira fiel se o Espírito não o movê-lo. Então Cristo prega aos desobedientes no tempo de Noé através do seu Espírito usando Noé. Porque Cristo, vocês sabem, ele é eterno. Ele estava desde a criação, antes da criação. Então essa é a ideia. Agora nós vamos para outra parte que é complicada, que é a questão do batismo. Mas vamos lá. A expressão através da água levanta algumas perguntas. Por exemplo, como 8 sobreviventes foram salvos através da água se o dilúvio teve um efeito destrutivo? Uma observação é que as águas do dilúvio afogaram as multidões, mas fizeram a arca subir. Mas no cerne da questão, porém, vemos a família de Noé entrou na arca e deixou para trás o mundo de iniquidade. Fecha aspas. Eu poderia fazer uma brincadeira agora
ao dizer que aqueles que foram salvos pela água foram aqueles que não entraram na água e só receberam as gotas de chuva, como no batismo por aspersão. Mas eu não vou fazer isso. Pedro faz uma comparação entre as águas do dilúvio e as águas do batismo. O texto pressupõe que há uma semelhança entre dilúvio e batismo, ou seja, assim como as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade, assim também a água do batismo indica, ela não faz, ela indica a purificação do ser humano de seus pecados. Assim como o dilúvio separou Noé e a sua família do mundo perverso da sua época, assim o batismo separa os crentes do mundo dos perversos de nossos tempos. E é por isso que a gente batiza as nossas crianças. O batismo, portanto, se assemelha ao dilúvio. Alguns comentaristas veem, e essa parte aqui é importante, uma ligação entre o rito da circuncisão do Antigo Testamento e o sacramento do batismo no Novo. Isso é tranquilo. E nesse texto, essa figura ela é apresentada quando ele fala a remoção da sujeira do corpo, ou aqui está como cadê? A remoção da imundícia da carne. E essa expressão, a remoção da imundícia da carne, é possível você fazer conexões com o Antigo Testamento, onde o prepúcio é apontado como impuro, como imundo. Então, a remoção da imundícia da carne aponta para a circuncisão. E aqui a gente tem mais um paralelo da circuncisão com o batismo. Portanto, Pedro pode estar deixando implícito que tem em mente o rito da circuncisão. Se esse é o caso, então a passagem indica uma ligação entre circuncisão e batismo. Depois de dizer que o batismo não é remoção das imundícias da carne, ou seja, já é o sinal do novo tempo, Pedro declara o aspecto positivo do sacramento e acrescenta que o batismo denota uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Fecha aspas. Então a ideia aqui é o seguinte: aqueles que não foram batizados na infância, não tiveram esse privilégio, assim como eu não tive, assim como eu, quando fui convertido por Deus, nós fazemos dois atos no mesmo momento. Nós professamos a nossa fé e somos batizados. E aqueles que não foram batizados na infância, o que eles têm que fazer então? Eles são batizados e têm a indagação da boa consciência diante de Deus. Eu vivo diferente. Então, a partir do momento que eu assumo um compromisso publicamente de fé, diante da igreja e diante do mundo, eu vou então ter uma vida diferente que age agora de acordo com outros padrões que eu não vivia antes. Tudo isso nesses versos. Então vamos para a última citação. Quando é texto difícil eu trago mais citações, né? Abre aspas. A pessoa então encarregada da cerimônia do batismo pede ao candidato uma resposta quanto a tornar-se membro da igreja. Quando o candidato é batizado, ele promete servir ao Senhor de boa consciência. Se a água do batismo simboliza a lavagem dos pecados, então a resposta do crente a Deus é viver de modo consciente e para a honra e glória dele. Essa é a boa consciência que é encontrada no batismo. E tudo isso só é possível por meio da ressurreição de Cristo. Verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Conforme vimos anteriormente, essa é a base da esperança. Essa é a certeza que podemos ter. Cristo não apenas se encarnou, ele não apenas viveu uma vida perfeita obediência, ele não apenas sofreu e morreu em nosso lugar. Ele também ressuscitou. Ele também foi assunto aos céus. Ele está à destra de Deus, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. E é por causa disso que nós podemos descansar em meio à perseguição. É por isso que nós devemos estar prontos para dar a razão da esperança que há em nós. É porque o nosso Senhor vive. É porque o nosso Senhor reina que nós podemos caminhar com essa confiança e aproveitar todas as oportunidades para apresentar as boas novas de salvação. E aqui nós vamos caminhar para a conclusão e algumas aplicações. De fato, as ideias expressas repetidamente nessa carta estão concentradas nesse versículo. Por isso, tirando essa parte do batismo, você lê o resto, parece que a gente já vinha conversando sobre esse assunto. Então a gente tem: o cristão sofre regularmente rejeição e desgraça.
Eles devem fazer o que é bom, mesmo quando a sua bondade seja a ocasião para o sofrimento. O sofrimento deve ser devido apenas ao fato de fazer o bem e não de fazer o mal. E porque sofrem de fazer o bem, eles são abençoados. E a vida cristã deve testemunhar a sua esperança, porque a ressurreição triunfante de Cristo traz a promessa para o futuro dos cristãos. Então, no começo da pregação, eu fiz algumas perguntas, né? O que será que uma boa teologia pode fazer para a vida do cristão? O que será que conhecer melhor a Deus Pai pode mudar na nossa vida? O que será que a compreensão adequada de quem Cristo é e o que Ele faz e o que Ele fez e fará pode mudar na vida do cristão? O que é que pode mudar quando o cristão entende que o Espírito Santo e o resultado da sua habitação? Uma boa teologia será parte necessária na mudança do cristão, no crescimento de maturidade do cristão. Uma boa teologia pode responder essas perguntas. E aí eu vou começar a responder essas perguntas. Então, o que um entendimento, uma compreensão de quem Deus Pai é, pode me auxiliar? A resposta é que eu entenderei que se Ele me escolheu para ser salvo, eu sou amado por Ele, serei sustentado por Ele, aceito por Ele, cuidado por Ele, disciplinado por Ele, ouvido por Ele. Por isso, posso viver uma vida sem temor diante da perseguição. O que será que uma compreensão adequada de quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que fará, pode ajudar na vida cristã? A resposta é que Cristo fez uma obra perfeita e conquistou a minha salvação. E se foi Cristo quem a conquistou, com certeza ela não será perdida. E Cristo conhece as minhas tentações e os meus sofrimentos, Ele intercede por mim junto ao Pai, Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Portanto, posso buscar socorro em Cristo em meio às tentações. Posso buscar nele perdão para os meus pecados. Por Ele e nele posso enfrentar as perseguições. E o que será que pode mudar quando o cristão entender que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e os resultados da sua habitação? A resposta é que sou habitado pelo Espírito que me regenerou, que transformou meu coração, que está a fazer a boa obra em minha vida, que me convence do pecado, me dá forças para a obediência e a busca da santidade. Me move a compartilhar o Evangelho, a ter um coração contente em toda e qualquer situação. Me move a leitura bíblica e oração. Por isso, serei movido por Ele a enfrentar a perseguição por causa da minha fé. Pensando no resultado de uma boa teologia e na bem-aventurança recebida em meio à perseguição, eu quero compartilhar para vocês uma história. E essa história aconteceu no Egito. Quem contou essa história foi o fundador da Mais, a missão em apoio à igreja sofredora. E ele teve no local para tentar auxiliar essa família. E a história de um adolescente egípcio, acredito que na faixa dos seus 15, 16 anos. E no Egito, pelo menos nesse período, era crime você evangelizar. Não é crime você ser convertido. E esse menino desrespeita as leis e evangeliza uma pessoa. Essa pessoa se converte e por conta disso ele vai preso. Esse adolescente, ele não apenas vai preso, como ele vai preso para uma prisão de segurança máxima. Uma prisão que normalmente só é habitada, populada, por maiores de 18 anos. Mas, diante da perseguição religiosa, esse menino, na sua adolescência, foi colocado em cárcere, em segurança máxima. Então, o fundador da missão, ele vai até o Egito, ele ouve essa história, ele voa até o Egito e se dispõe à família. Vocês precisam do quê? Dinheiro, advogado, nós podemos ajudar com a situação do seu filho. E a gente não sabe o que fazer. Prenderam o nosso menino e o nosso menino tem sido torturado todos os dias. Um adolescente de 16 anos, por conta da sua fé, sendo espancado por guardas, por carcereiros. Torturas intensas. E o fundador da missão volta para o Brasil e começa a pensar e articular alguma coisa, quando então ele recebe a notícia de que o menino havia sido solto da prisão. E ele se espanta e voa de novo para o Egito e fala com a família, feliz, mas o que aconteceu? Vocês conseguiram um advogado?
como que foi? Falou, não, eles soltaram. Como assim eles soltaram? Falou, debaixo da tortura, esse menino diariamente continuou a evangelizar. Todos dentro do presídio estavam a ser convertidos. Ele estava dando menos prejuízo fora do que dentro. Resolveram soltar o menino por conta do perigo da palavra que ele profere. Por conta do espírito que habita nele, que em meio à perseguição não fez com que ele temesse, não fez com que ele retrocedesse, não fez que ele cedesse para a dor física, mas por conta do amor ao seu Senhor, por conta da ação do Santo Espírito, ele permaneceu fiel a Deus, enfrentou todos e todos, anunciando as boas novas de salvação. E muitos, se não quase todos, foram a Cristo naquele presídio. Então é melhor soltar o menino. E com essa história, eu só vou entrar agora para vocês com breves reflexões e aplicações, e são breves. A primeira delas, se vocês já me conhecem um pouco, arrependa-se da vida de medo que você tem vivido diante da possibilidade de perseguição. A gente está temendo a possibilidade, a gente nem sabe se vai ser perseguido. Nós estamos temendo a possibilidade, nós somos tão covardes que nós tememos a possibilidade. Honre a Cristo como Senhor em seu coração e peça a Deus coragem para viver a sua fé aonde quer que você esteja. Segunda aplicação, cresça em conhecimento de Deus. Aprenda a dar a razão da esperança que há em você. Estude sistematicamente, participe do nosso curso, participe dos PGs, participe nos grupos da igreja. Venha aos domingos. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, me procure, que eu vou te ajudar nisso. E terceiro e último, caso você ainda não tenha essa esperança para a sua vida e para a próxima, deposite a sua fé em Jesus Cristo. E caso você queira, podemos conversar após o culto sobre isso. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, ela foi exposta, e como sempre, diante dela, nos envergonhamos. Nos envergonhamos, pois os nossos pecados são muitos, os nossos pecados são graves, e hoje os nossos pecados nos mostram que nós nos amamos mais do que nós amamos a Ti. Nós amamos mais o nosso conforto, nós amamos mais o sustento do que o Deus que nos dá o sustento. Nós amamos mais os nossos relacionamentos do que nós amamos a Ti. O nosso coração tem desejos desordenados. Pai, nos perdoa por isso, pela nossa fraqueza. Nós clamamos a Ti, nos ajuda. Transforma o nosso coração. Que Teu Santo Espírito continue a fazer a boa obra em nós. Dá-nos um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. Dá-nos cada vez mais o estarmos conformados à imagem do Filho. Dá-nos coragem, Pai, para sermos firmes nos nossos posicionamentos, para sermos gentis, para respeitarmos e amarmos os perdidos, de tal forma que, porque amamos e respeitamos, nós queremos a salvação deles. Dá-nos sabedoria, dá-nos ousadia para anunciar a Tua palavra. Dá-nos as oportunidades para que façamos isso. Dá-nos cada vez mais a consciência de que Cristo reina em nosso coração. Dá-nos cada vez mais o desejo de conhecer a Ti e na beleza da Tua santidade possamos ser constrangidos a nos arrependermos dos nossos pecados, nos apegarmos mais a Ti e caminharmos em intimidade contigo. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça sendo derramada mais e mais em nossa vida. É na confiança que nós temos no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecendo aquilo que o Senhor tem feito e tudo mais que o Senhor fará. Amém.